Tranquility. Aqui é a Eagle. Contato confirmado. Pousamos. Já se passou mais de meio século desde que os humanos pisaram na Lua pela primeira vez. Mas a forma tranquila como a missão costuma ser lembrada esconde o quanto tudo esteve perto de desmoronar. O fracasso roçou essa jornada repetidas vezes, e vários desses quase desastres poderiam facilmente ter se tornado fatais. Levar 3 exploradores através do vazio e trazê-los de volta em segurança exigiu o esforço combinado de aproximadamente 400 mil engenheiros, cientistas e técnicos trabalhando em conjunto. Então, como eles realmente conseguiram e o quanto do resultado dependeu de pura sorte? Nos próximos minutos, vamos percorrer todo o arco desse voo histórico, do lançamento até a travessia pelo espaço e a descida sobre a superfície lunar, revelando os cálculos ocultos, as manobras de fração de segundo e as decisões de engenharia que mantiveram a tripulação viva, mas que raramente aparecem na versão popular da história. Da próxima vez que você estiver do lado de fora à noite, procure a lua no céu. Normalmente é impossível não vê-la. Agora imagine viajar até lá de verdade, cruzando uma distância de mais de 384 mil quilômetros, mais longe de casa do que qualquer pessoa jamais havia ido, e pousando uma nave em sua superfície. É algo impressionante de se imaginar. E ainda assim, há quase 60 anos, 3 pessoas conseguiram exatamente isso. Numa quarta-feira, em meados de julho de 1969, cerca de meio milhão de espectadores lotaram as estradas e praias ao redor do local de lançamento para testemunhar a história sendo feita. Um foguete de aproximadamente 110 metros de altura brilhava no horizonte, e a expectativa pairava no ar. Mas nenhum dos espectadores, relaxando em suas cadeiras de praia, sabia que um problema sério estava se formando. Um problema que ameaçava impedir a missão antes mesmo de ela deixar a plataforma. Assim que a tripulação chegou ao local de lançamento, técnicos detectaram um vazamento a cerca de 60 metros de altura no foguete, vindo de uma válvula usada para completar o suprimento de hidrogênio líquido do terceiro estágio. Não exatamente uma notícia tranquilizadora momentos antes da decolagem. O hidrogênio líquido precisa ser mantido a uns incríveis 20,52 graus Celsius negativos, e por causa desse frio extremo, ele evapora constantemente enquanto o foguete espera na plataforma. A válvula de reabastecimento existia para reencher continuamente o tanque e mantê-lo completo. Isso importava enormemente porque, sem um tanque cheio, o veículo não teria o combustível necessário para realizar a queima que lançaria a espaçonave para fora da órbita terrestre, rumo à Lua. O vazamento era sério o bastante para arriscar provocar uma explosão. Então, as operações de abastecimento foram interrompidas imediatamente e as linhas foram drenadas. Fazia pouco mais de 2 anos desde que 3 astronautas haviam perdido a vida no incêndio da Apollo 1, então não havia tolerância alguma para riscos desnecessários. Se o vazamento não pudesse ser corrigido, a missão inteira terminaria antes mesmo de realmente começar. Uma equipe de 3 técnicos se ofereceu para subir e tentar vedar a válvula defeituosa à mão, apertando cada parafuso que conseguiam alcançar. Com pouco mais de 2 horas restantes até o lançamento, e os astronautas já embarcando cerca de 30 metros acima deles, o tempo jogava contra eles. Quando o aperto manual não conseguiu estancar o vazamento, a equipe recorreu a despejar água de uma estação de lava-óleos próxima diretamente sobre a válvula. A água congelou ao contato, selando o vazamento com uma camada de gelo. Mas ao fazer isso, também inutilizou a válvula por completo. A equipe precisava de uma forma totalmente diferente de manter o tanque cheio. Os engenheiros improvisaram, usando a válvula de enchimento principal, maior e nunca projetada para esse fim, para manter os níveis de combustível. Nas horas restantes da contagem regressiva, 2 engenheiros trabalharam em conjunto. Um observava as leituras de combustível enquanto o outro abria e fechava manualmente a válvula de enchimento para compensar a evaporação contínua. Enquanto isso, isolados dentro do módulo de comando, bem acima de toda essa atividade, os 3 astronautas permaneciam em silêncio quase absoluto, se preparando mentalmente para o lançamento. Mas o foguete não era a única preocupação deles. Um gás diferente, tão crítico para a sobrevivência deles quanto o próprio foguete, também ocupava seus pensamentos. No início do projeto da missão, os engenheiros haviam decidido que a cabine da espaçonave precisava ser o mais leve possível, então optaram por enchê-la com oxigênio puro, em vez de uma mistura de nitrogênio e oxigênio como o ar comum,
que é composto por cerca de 78% de nitrogênio. Eliminar o nitrogênio significava eliminar tanques de armazenamento pesados e permitia que todo o sistema operasse com uma pressão interna mais baixa, o que reduzia o peso em ambos os casos. Parecia uma vitória fácil, exceto por um detalhe importante: o oxigênio é extremamente inflamável, e essa inflamabilidade havia sido um dos fatores que contribuíram para o incêndio da Apollo 1. Depois daquela tragédia, os engenheiros revisaram a mistura de gases usada no dia do lançamento para cerca de 60% de oxigênio e 40% de nitrogênio, a uma pressão muito mais alta, de aproximadamente 110 quilopascais. Dessa forma, se um vazamento surgisse, o ar da cabine seria empurrado para fora, em vez de deixar o ar externo entrar. Uma vez em órbita com segurança, a mistura mudaria gradualmente para oxigênio puro, a uma pressão mais baixa de cerca de 35 quilopascais. Mesmo essa mistura ajustada criava um risco oculto. O ar comum, sendo cerca de 78% nitrogênio, deixa uma quantidade considerável desse gás dissolvida no sangue humano. Os testes haviam revelado que, se os astronautas decolassem com tanto nitrogênio ainda em seus organismos, a queda súbita de pressão poderia fazer com que ele formasse bolhas no sangue e nas articulações, uma condição perigosa e potencialmente fatal. Por isso, antes de embarcar, cada astronauta precisava eliminar o nitrogênio da corrente sanguínea, respirando oxigênio puro por cerca de 2 horas. É por isso que as imagens mostram eles caminhando até o foguete carregando o que parecem ser maletas. Aquilo era o suprimento portátil de oxigênio. Com a química do sangue ajustada e o relógio da contagem regressiva se aproximando de zero, a tripulação finalmente estava pronta. 10, 9. Início da sequência de ignição. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos os motores funcionando. Mas a decolagem era apenas o capítulo inicial. A tarefa muito mais difícil de realmente alcançar a Lua ainda estava por vir. Os astronautas começaram a se preparar para a manobra que os levaria para fora da órbita baixa e os colocaria em rota rumo à Lua. Uma queima de motor que exigia cálculos extremamente precisos. Errar a trajetória significava arriscar a tripulação à deriva, sem controle, rumo ao espaço profundo. Antes disso, porém, eles ainda precisavam atravessar em segurança uma faixa de radiação letal ao redor da Terra, conhecida como cinturões de Van Allen. Esses cinturões são essencialmente duas zonas em forma de rosca compostas por partículas carregadas, mantidas no lugar pelo campo magnético da Terra. Em circunstâncias normais, agem como um escudo, protegendo o planeta do vento solar. Mas, para uma espaçonave que passa diretamente por eles, tornam-se um corredor de radiação de alta energia. Nos anos 60, o quão perigosa essa radiação poderia ser para uma tripulação ainda era, em grande parte, desconhecido. Os cientistas estavam preocupados o suficiente a ponto de realizar detonações nucleares em grande altitude, incluindo um teste conhecido como Starfish Prime, na esperança de literalmente abrir uma passagem através do cinturão para criar uma rota mais segura. Esse esforço, em grande medida, saiu pela culatra, adicionando ainda mais radiação à região em vez de reduzi-la. Em vez disso, os especialistas em trajetória da NASA encontraram a resposta na geometria. Uma equipe das chamadas computadoras humanas, em sua maioria mulheres mal remuneradas, que mais tarde se tornariam algumas das primeiras programadoras de computador da agência, descobriu como angular a queima de injeção translunar para explorar uma brecha na estrutura magnética da Terra. Voar diretamente sobre um dos polos evitaria completamente a pior radiação, mas consumiria combustível demais. O meio-termo encontrado foi uma trajetória inclinada, cronometrada com precisão, para que a espaçonave escapasse do núcleo mais denso e perigoso do cinturão interno, e em vez disso, passasse pelas bordas comparativamente mais fracas do cinturão externo. Mesmo depois de atravessar os cinturões de radiação, os desafios de navegação só se intensificaram. Ao contrário do que muitos supõem, os motores da espaçonave não ficavam acesos durante toda a viagem de 3 dias. Uma queima contínua teria exigido muito mais combustível do que o foguete conseguiria realmente carregar ao decolar. Em vez disso, durante a maior parte da jornada, a tripulação simplesmente planava, mirando não na posição atual da Lua,
mas no ponto do espaço onde a Lua estaria 3 dias depois. O trajeto seguia uma trajetória em forma de 8, que usava a gravidade da Lua tanto como âncora quanto como fonte gratuita de aceleração. Isso era chamado de trajetória de retorno livre, uma rede de segurança matemática embutida que garantia que, mesmo se os motores falhassem completamente, a gravidade lunar ainda assim lançaria a espaçonave de volta rumo a um pouso no oceano, na Terra. Assim que o terceiro estágio do foguete fornecia seu último impulso, a espaçonave se tornava essencialmente um projétil em deslizamento, afastando-se da Terra e perdendo velocidade gradualmente até alcançar o ponto em que a de atração gravitacional da Lua finalmente superava a nível da Terra. A partir daí, a gravidade lunar assumia o controle e acelerava a nave pelo resto do caminho, sem gasto algum de combustível. Essa transição, porém, exigia uma precisão extraordinária. Devagar demais e a nave não conseguiria entrar na zona gravitacional da Lua. Rápido demais e ela ultrapassaria completamente o alvo, seguindo para uma órbita permanente ao redor do Sol, sem chance de retorno. Para acertar essa janela estreita, o terceiro estágio precisava queimar por exatamente 5 minutos e 48 segundos, adicionando precisamente 3,05 km por segundo à velocidade da nave. Um erro de cronometragem de apenas 1 segundo poderia significar a diferença entre um pouso histórico e ficar perdido para sempre no espaço. Felizmente, tudo correu conforme o planejado, elevando os astronautas de cerca de 28 mil quilômetros por hora para mais de 39 mil. Enquanto se aproximavam cada vez mais da Lua, os astronautas ainda precisavam se livrar da seção superior do foguete, agora inútil, já que era pesada demais para ser levada até a superfície. A espaçonave Apollo não era, na verdade, um único veículo contínuo, mas 3 seções separadas, empilhadas dentro do terceiro estágio do foguete. Um módulo de serviço sem janelas, carregando células de combustível e o motor principal, um módulo de comando onde a tripulação viajava durante o lançamento, e um módulo lunar leve, construído especificamente para a descida até a superfície. Embora as pessoas costumem imaginar essas 3 peças voando como uma única unidade contínua, montá-las na verdade exigia um delicado procedimento em pleno voo, conhecido como transposição, acoplamento e extração. Durante o lançamento, o módulo lunar viajava abaixo dos módulos de comando e serviço, guardado dentro de um compartimento protetor no topo do terceiro estágio do foguete, já que era frágil demais para suportar as tensões de atravessar a atmosfera sem proteção. Assim que a queima translunar terminava e a tripulação se estabilizava em sua trajetória de deslizamento, era hora de remontar a espaçonave. Parafusos explosivos disparavam, liberando 4 painéis de proteção e revelando o módulo lunar por baixo deles. O módulo combinado de comando e serviço então se separava, usando apenas pequenos propulsores de manobra perto do topo do módulo em forma de cone, para se afastar a uma distância segura, evitando qualquer dano ao frágil módulo lunar causado pelo calor de uma queima completa do motor. Cerca de 3 horas e meia após o início do voo, com precisão notável, o piloto girava o módulo combinado exatamente 180 graus para encarar o terceiro estágio já descartado, e então conduzia uma cuidadosa manobra de acoplamento de nariz com o módulo lunar, essencialmente prendendo-o como um chapéu, que permaneceria no lugar pelo restante da viagem de 3 dias até a Lua. Somente depois que essa conexão mecânica estava garantida pela tripulação podia formalmente iniciar o que os planejadores da missão chamavam de deslizamento translunar, confiando seu destino a um computador de navegação com menos poder de processamento bruto do que uma calculadora portátil moderna. Então, como a tripulação sabia que ainda estava no rumo certo, sem pontos de referência e nada além de espaço vazio ao redor, o programa espacial anterior a Apollo havia experimentado uma navegação digital básica, mas a Apollo representava um verdadeiro salto adiante. Marcou a primeira vez em que vidas humanas dependiam inteiramente de um computador durante todo o percurso de um voo espacial. Aquele computador, desenvolvido em um laboratório de instrumentação universitário, era uma notável façanha de miniaturização para sua época. Numa época em que os computadores geralmente ocupavam salas inteiras, aquele tinha aproximadamente o tamanho de uma maleta. E foi também um dos primeiros a usar circuitos integrados de silício, os ancestrais distantes dos chips encontrados em celulares hoje. Suas especificações soam modestas para os padrões atuais,
cerca de 4 kilobytes de memória apagável e aproximadamente 72 kilobytes de memória de programa somente leitura, que havia sido literalmente tecida à mão em fios de cobre. Para rastrear sua posição naquele vazio sem características, o computador dependia de uma unidade de medição inercial, essencialmente o ouvido interno da espaçonave. Essa plataforma estabilizada, construída ao redor de 3 giroscópios e acelerômetros extremamente sensíveis, permitia que o sistema registrasse cada pequeno empurrão dos propulsores e cada mudança de orientação, mantendo um ponto de referência fixo no espaço sem nunca precisar olhar para fora. Mas até os melhores giroscópios daquela época sofriam desvios graduais com pequenos erros mecânicos puxando lentamente o senso interno de direção do computador para fora de alinhamento com a realidade. Para corrigir esse desvio, a tripulação recorreu a uma das ferramentas de navegação mais antigas que existem, as estrelas. De dentro do módulo de comando, o piloto usava um sextante, muito parecido com os marinheiros do século XVIII, para localizar duas estrelas de referência específicas, extraídas de um catálogo armazenado com 37 estrelas. Ele media o ângulo preciso entre cada estrela e o horizonte da Terra ou da Lua, e então enviava essas leituras de volta ao computador de navegação, no que era chamado de uma observação estelar, permitindo que os giroscópios de bordo fossem recalibrados. Feito isso, a tripulação estava, mais uma vez, confiante em uma linha reta rumo à Lua. Seria de se imaginar que, com a navegação resolvida, as coisas ficariam mais fáceis. Na realidade, um problema novo e perigoso surgiu, sério o suficiente para ameaçar despedaçar a espaçonave. No vácuo do espaço, não há atmosfera para distribuir o calor de maneira uniforme, o que cria oscilações extremas de temperatura. O lado da nave voltado para o Sol podia chegar a temperaturas de até 121 graus Celsius, enquanto o lado na sombra despencava para cerca de 157 graus negativos. Sem intervenção, esse tipo de estresse térmico poderia deformar o revestimento externo do módulo de serviço, congelar as linhas de combustível ou fritar componentes eletrônicos sensíveis a poucos centímetros de distância. Para evitar isso, os planejadores da missão usaram uma técnica conhecida informalmente como o giro do churrasco. Assim como um espeto giratório sobre uma chama, toda a espaçonave era colocada em uma rotação lenta e constante, de cerca de 3 rotações por hora, ou aproximadamente 0,3 graus por segundo. Essa rotação constante e suave garantia que nenhuma parte específica do casco ficasse exposta ao sol nem congelasse na sombra, por tempo demais, mantendo tanto os equipamentos quanto os astronautas em uma temperatura estável e confortável, de cerca de 21 graus Celsius. Foi uma solução notavelmente simples para um problema genuinamente de alto risco. Mesmo com a temperatura sob controle, a tripulação ainda enfrentava outro grande perigo no espaço aberto: a radiação. Uma vez que a espaçonave deixa a atmosfera terrestre e ultrapassa os cinturões protetores de Van Allen, ela fica exposta a um fluxo constante de partículas de alta energia. Doses suficientemente grandes podiam provocar doença aguda por radiação, náusea e desorientação, qualquer uma delas potencialmente fatal durante um pouso lunar complexo, sem falar no risco elevado de câncer a longo prazo. Erupções solares e ejeções de massa coronal, em particular, podiam liberar rajadas súbitas e intensas de prótons, capazes tanto de prejudicar o tecido humano quanto de embaralhar os delicados circuitos do computador de navegação. Como construir uma espaçonave fortemente blindada e revestida de chumbo a tornaria pesada demais para deixar o solo, os planejadores da missão contaram, em vez disso, com monitoramento e cronometragem cuidadosos. Uma rede global de observatórios mantinha vigilância contínua sobre o Sol, dia e noite, pronta para sinalizar qualquer grande erupção solar, para que a tripulação pudesse se refugiar na parte mais blindada do módulo de comando, se necessário. Curiosamente, a missão foi deliberadamente cronometrada para coincidir com um período de atividade solar máxima, dentro do ciclo de aproximadamente 11 anos do Sol. Embora isso aumentasse as chances de uma erupção solar, também fortalecia a vasta bolha magnética que o Sol projeta para fora, através do sistema solar, o que, por sua vez, ajudava a desviar a radiação cósmica muito mais perigosa e mais difícil de prever, vinda do espaço profundo.
Ao aceitar um risco de curto prazo e monitorável, os planejadores conseguiram proteger a tripulação de uma ameaça de longo prazo muito mais constante e menos controlável. Acompanhar tudo isso exigia um elo de comunicação contínuo com o controle da missão de volta na Terra. Uma tarefa nada simples, através de uma distância de cerca de 300 mil quilômetros, décadas antes de existirem cabos de fibra óptica, internet via satélite ou qualquer coisa parecida com a internet moderna. No vácuo do espaço reina o silêncio absoluto. Então cada palavra falada, cada comando e cada imagem granulada de televisão precisava ser convertida em ondas de rádio e transmitida através do vazio. Mesmo viajando à velocidade da luz, essa distância introduzia um atraso perceptível de cerca de 1,3 segundos em cada direção, o que significava que um astronauta que fizesse uma pergunta precisava esperar quase 3 segundos para ouvir qualquer resposta. Para gerenciar o enorme fluxo de dados envolvido, os engenheiros construíram um sistema que combinava voz, vídeo e telemetria da espaçonave em um único sinal de alta frequência, operando entre 1,5 e 5,2 GHz. Como a Terra gira constantemente, uma única antena terrestre jamais conseguiria manter um elo contínuo. Então, uma rede global foi construída no lugar. 17 estações terrestres espalhadas por diversos continentes, 4 navios de rastreamento, posicionados em trechos remotos do Oceano Aberto, e uma frota de 8 aeronaves especialmente equipadas, posicionadas para captar transmissões onde os navios não conseguiam alcançar. A espaçonave carregava seu próprio conjunto de equipamentos correspondente. O módulo de comando usava 4 antenas omnidirecionais para comunicação de curto alcance perto da Terra, mas, uma vez no espaço profundo, mudava para uma antena direcional de alto ganho, composta por 4 pratos parabólicos, cada um com cerca de 79 centímetros de diâmetro. O módulo lunar carregava seu próprio prato direcional, medindo aproximadamente 66 centímetros, e, para a histórica transmissão a partir da superfície, os astronautas chegaram a montar uma antena dobrável em forma de guarda-chuva, com cerca de 3 metros de diâmetro, para que o mundo pudesse assistir aos primeiros passos ao vivo. Mesmo com toda essa infraestrutura, ainda havia um ponto cego. Durante cerca de 48 minutos de cada órbita lunar de 2 horas, a espaçonave passava por trás da face oculta da Lua e todo o sinal era interrompido por completo. Nesses trechos, os astronautas ficavam completamente isolados da Terra, sem nenhum contato até reaparecerem do outro lado. Isso significava que alguns dos momentos mais decisivos da missão se desenrolavam em total silêncio de rádio, incluindo a própria descida. Nos anos que antecederam o pouso, os cientistas genuinamente não sabiam como era a superfície lunar de fato, e essa incerteza alimentava algumas teorias inquietantes. Uma das mais proeminentes, proposta em meados dos anos 50, sugeria que bilhões de anos de impactos de micrometeoritos haviam moído a superfície da Lua até transformá-la em uma poeira extremamente fina e eletrostaticamente carregada. Segundo essa ideia, essa poeira formaria estruturas soltas e frágeis, com pouco mais de resistência do que uma teia de aranha. Seu proponente advertiu que mesmo que o módulo lunar pesasse apenas cerca de 2,5 toneladas na gravidade lunar, ele ainda assim poderia afundar direto nessa superfície, potencialmente soterrando a sua tripulação sob um mar profundo de pó. Outros cientistas se preocupavam com um tipo diferente de perigo, suspeitando que o solo lunar pudesse ser quimicamente instável e altamente reativo, e que no instante em que o escapamento quente do motor o tocasse, poderia desencadear uma violenta reação explosiva. Até mesmo a forma das crateras despertava preocupação, com alguns geólogos temendo que as bordas das crateras pudessem ser tão frágeis estruturalmente que o simples peso de uma nave de pouso as faria desmoronar, derrubando o módulo lunar de lado e deixando a tripulação sem nenhuma forma de retornar à órbita. Incapazes de descartar qualquer uma dessas teorias com antecedência, os engenheiros simplesmente projetaram a nave para lidar com todos os piores cenários ao mesmo tempo. O módulo lunar foi construído com uma postura ampla e aberta, e suas 4 pernas de pouso continham estruturas de alumínio em favo de mel, projetadas para se comprimir no impacto.
absorvendo o choque e ajudando a manter a nave equilibrada. Na base de cada perna havia amplos apoios circulares, com cerca de 94 centímetros de diâmetro, essencialmente discos superdimensionados destinados a distribuir o peso do veículo e evitar que afundasse na poeira solta. Pendurados sob 3 desses apoios, havia sondas finas, cada uma com cerca de 173 centímetros de comprimento, apelidadas de bigodes da nave. No instante em que uma dessas sondas tocava a superfície, uma luz azul indicadora se acendia dentro da cabine, o sinal para a tripulação desligar o motor imediatamente, um passo crítico para evitar que a pressão acumulada do motor provocasse uma explosão ou expusesse uma cratera instável bem debaixo da nave. E se o solo realmente cedesse, ou se qualquer um dos piores temores se concretizasse, a tripulação tinha uma opção de escape embutida. Um sistema de orientação para a abordagem permitia que o módulo lunar se dividisse em 2 metades independentes a qualquer momento, ejetando o estágio de descida inferior e acendendo o estágio de subida superior para lançar a tripulação de volta à órbita. Aquela seção superior foi projetada para voar com segurança, mesmo que a metade inferior estivesse inclinada, afundando ou seriamente danificada, tornando-se o plano de contingência definitivo. Dentro da própria cabine, os engenheiros haviam removido qualquer material inflamável e instalado tanques de oxigênio reserva e reservas extras de energia, porque na superfície lunar não existia isso de pequena falha. Quando a tripulação chegou à Lua, já estava preparada para praticamente qualquer falha imaginável. No início da tarde do dia 20 de julho de 1969, 2 dos 3 astronautas se separaram do colega que ficou no módulo de comando e iniciaram sua descida rumo à superfície abaixo. Não foi de forma alguma um trajeto tranquilo. 12 minutos. Foi aproximadamente esse o tempo que levou para ir da órbita lunar até um momento que seria lembrado por gerações. E esses 12 minutos foram caóticos desde o início. O problema começou com um pequeno erro de posição. Quando o módulo lunar emergiu de trás da Lua, a tripulação percebeu que estava passando por pontos de referência conhecidos alguns segundos antes do previsto. Uma pequena quantidade de pressão residual no túnel de acoplamento havia desviado ligeiramente a trajetória deles, levando-os em direção a uma cratera repleta de pedregulhos, em vez da planície plana que originalmente haviam mirado. Então, um alarme cortou o silêncio da cabine. Uma luz de aviso piscando para indicar que o computador principal de orientação, uma máquina com menos memória do que uma chave moderna de carro, estava sendo sobrecarregado com mais dados do que conseguia processar. Uma configuração incorreta do radar estava inundando o sistema com informações desnecessárias, forçando-o a reiniciar repetidamente, um problema alarmante de se ter enquanto se descia rumo a um terreno completamente desconhecido a mais de 100 km/h. De volta ao controle da missão, um jovem controlador na casa dos 20 e poucos anos teve apenas segundos para decidir se cancelava o pouso por completo. Confiando que o software ainda conseguiria priorizar suas tarefas mais críticas, apesar da sobrecarga, ele deu autorização para continuar. Mas a tensão ainda não havia terminado. Quando o módulo lunar caiu abaixo de cerca de 150 metros, a tripulação avistou uma cratera coberta de pedregulhos irregulares bem à frente, um local de pouso que facilmente poderia causar um tombamento ou romper o casco. Com uma serenidade notável, o comandante assumiu o controle manual, inclinando a nave para a frente e deslizando sobre os pedregulhos em busca de um trecho mais livre de terreno. Enquanto isso, seu colega anunciava as leituras de altitude e velocidade de descida, mesmo quando surgia mais um problema: uma luz de aviso de combustível baixo. A busca prolongada por um local seguro de pouso, que havia consumido de 2 a 3 minutos extras, fez com que o combustível restante balançasse o suficiente para acionar o sensor. O controle da missão começou a contagem. 60 segundos, depois 30. Se o módulo lunar não pousasse antes que o combustível se esgotasse, a tripulação seria forçada a hesitar abortar e acionar o motor de subida, ou arriscar uma colisão total. A poeira levantada pelo motor de descida encobriu a visão do solo, eliminando qualquer noção de profundidade. Então o comandante passou a confiar inteiramente nas sondas de contato penduradas sob as pernas de pouso. No fim da tarde, a luz azul de contato finalmente acendeu. O motor foi reduzido,
e o módulo lunar assentou suavemente sobre a superfície lunar com apenas cerca de 25 segundos de combustível restante. Contra todas as probabilidades, o aparentemente impossível havia sido alcançado. Aqui é a base Tranquility. A Eagle pousou. Recebido, estamos vendo vocês no solo. Tem uma sala cheia de gente aqui embaixo que acabou de voltar a respirar. Os humanos haviam alcançado a Lua. Mas esse triunfo não pertencia apenas a 3 indivíduos viajando na ponta de um foguete. Cada manobra, cada cálculo e cada passo dessa jornada se apoiava em uma extraordinária colaboração que abrangia inúmeras áreas de conhecimento. A missão foi tecida a partir de milhares de ideias individuais, soluções, sistemas de backup, listas de verificação e um cuidadoso planejamento antecipado. O produto coletivo de centenas de milhares de pessoas trabalhando rumo a um único objetivo compartilhado e aparentemente impossível. Ela é a prova de que, quando pessoas suficientes concentram sua expertise combinada em um único alvo audacioso, esse esforço silencioso e distribuído pode levar uma pequena tripulação em segurança ao desconhecido e trazê-la de volta.